Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Anderson, para quem ainda não me conhece. Dessa vez iremos fazer os 5 pontos negativos para não comprar o Redmi Note 10. Eu também fiz um vídeo de 5 pontos positivos se você tem dúvida se comprar ou não esse aparelho. Eu vou deixar linkado aqui para você ir lá conferir. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de avaliar aí com seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito bem, sem muita enrolação, vamos falar sobre os 5 pontos negativos, mas se você ficar interessado em adquirir esse produto aqui, eu vou deixar o link na descrição aí desse produto que eu acho muito interessante. É loja brasileira, você pode parcelar suas compras em 10 vezes e a entrega é bem rápida. E lembrando que esse é um vídeo de opinião minha. Eu utilizei o produto e encontrei esses pontos aqui. É claro que você pode pensar de outra forma e não concordar comigo. Se você não concordar ou achar que concorda de alguns fatos que eu vou te dizer aqui agora, comente aí para eu saber, a gente vai trocando ideia. Então vamos lá para o primeiro ponto negativo para você não comprar o Redmi Note 10. Na minha opinião, é as câmeras. Por que as câmeras, né? Para tirar foto, o aparelho é monstro, tem uma câmera excelente. Você vai tirar fotos excelentes tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. O problema aqui que eu encontrei como ponto negativo pode ser relativo, tanto para mim quanto para você, né? Porque quem gosta de utilizar o aparelho para filmagens, ele não está com a estabilização tão interessante. Ele tem sim uma estabilização digital na função 1080-30 e 1080-60. Você consegue ver ali que ele tenta estabilizar a imagem para trazer uma imagem mais fluida para você ali. Coisa que tem uns aparelhos da própria Xiaomi que faz muito bem e custa um pouquinho menos que ele. Mas isso é conversa para o final desse vídeo, vamos lá falar. Ele também filma em 4K, porém aí não existe nenhum tipo de estabilização. Vocês podem perceber que a câmera treme bastante, se você não tiver um controle na mão vai ficar uma imagem extremamente feia. Ou seja, um aparelho desse aqui, nessa faixa de preço, ele deveria trazer uma estabilização melhor no 1080 pelo menos. Na câmera frontal ele não grava a 60 frames, ele só grava a 30 frames a 1080 e a estabilização ali você percebe que ainda precisa ser ajustada. Eu acho que esse é um ponto negativo, na minha opinião. Na câmera tanto traseira quanto na frontal você não tem uma estabilização tão boa, porque existe aparelho na Xiaomi que tem uma estabilização muito top e eu vou falar para vocês aqui até o final desse vídeo. Então vamos lá para o segundo ponto para se não comprar o Redmi Note 10. Na minha opinião é em quesito de resistência, envolve o design, né? O design eu achei maravilhoso, lindo, muito bom. Por ser plástico, esse daí é o ponto negativo na minha opinião. É um aparelho que se torna frágil. Se você utilizar capinhas diferentes, que não seja aquela que protege, que tem aquele camuçazinho atrás, você muito provavelmente vai arranhar fácil essa traseira aqui. Arranha fácil, por ser plástico e não ter nenhum tipo de tratamento para não arranhar facilmente. E pode ser que com o passar do tempo aí você vai ver muitos riscos e acabar deixando feio esse aparelho com o passar do tempo. Esse daí, na minha opinião, é o ponto negativo. Número 2, que ele não é um aparelho tão resistente a risco assim. Na sua tela ele tem até uma proteção, mas isso aqui é uma proteção bem antiga, a Gorilla Glass 3. Hoje no Brasil você já encontra aparelhos com 5, já tem a nova versão que é a 6, né? Eu acredito que, na minha opinião, a Xiaomi poderia pelo menos implementar aqui na tela uma proteção mais resistente, mais moderna que tem aí no mercado. Então galera, o terceiro ponto negativo para não comprar esse aparelho, na minha opinião, ficou por conta dessa tela aqui. Mas como assim, Anderson, se você falou que é uma tela maravilhosa, uma tela AMOLED que economiza bateria? Sim, é uma tela excelente, porém tem um ponto negativo aí, em comparação de modernidade, né? Os aparelhos hoje em dia, tanto os mais simples, estão vindo aí intermediário com tela de 90, 120 Hz. Isso é uma taxa de atualização que deixa o aparelho mais fluido, né? Quando você vai utilizar em jogos, até mesmo para fazer um multitarefa mais rápido e fluido, você tem uma tela de melhor qualidade. Ele não veio com essa função nem de 90 nem 120 Hz. Isso aí eu vou colocar como um ponto negativo porque tá difícil de encontrar pontos negativos nesse aparelho aqui. O quarto ponto negativo para você não comprar esse aparelho aqui, na minha opinião, fica por conta do seu processador. Mas Anderson, você tá ficando doido? Você falou que esse é um processador que faz ele ser um ponto positivo no vídeo anterior, como esse mesmo processador pode ser um ponto negativo. Na minha opinião,
fica por conta do seu último ponto negativo, que é o preço, galera. A faixa de preço que esse aparelho está se encontrando hoje, você já encontra na própria Xiaomi aparelhos que vai te entregar mais desempenho. Como assim? Anderson, esse aparelho aqui, galera, você já encontra na Amazon por R$ 1.700, a versão de 6 GB e 128. E o mesmo aparelho que vai te entregar mais desempenho, custando um pouco menor, é o Pocophone X3 Pro. É um aparelho que eu tenho aqui e já utilizo, que é esse aparelho aqui. Imagina aí, você tem um aparelho com série 800 e comparar com esse daqui que é mais caro, que tem um série 600, né? Sabemos que tem que se levar em consideração aí também o quesito de tela, né? Que esse daqui tem uma tela AMOLED, o design que é totalmente diferente. Tem gente que não gosta do design do Pocophone, eu principalmente não gostava mesmo, achei um aparelho feio. Porém, com o tempo eu acostumei com o design. Design é um ponto a se pensar assim, não, bota uma capinha, acabou ali o problema. Esse é um aparelho extremamente lindo, vem com tela AMOLED e tudo mais. E na minha opinião, foi difícil de encontrar pontos negativos e eu tive que ressaltar esse daí como ponto positivo e negativo para o processador e o preço, porque ele poderia estar num preço um pouquinho mais abaixo para ficar realmente uma diferença aí para você ter noção. Esse aparelho aqui chegou bem caro no Brasil e hoje você já encontra a partir de 1.400 na versão de 64 e hoje a versão mais top, que é equivalente em questão de memória RAM e memória de armazenamento com o Pocophone X3 Pro, eles estão ali pau a pau, né, entre 1.600 a 1.700 reais. Então, na minha opinião, fica muito indeciso a esse mercado da Xiaomi, né? O aparelho está numa faixa de preço um pouquinho elevada para o que ele vai te oferecer, para o que ele se propõe, e sendo que a Xiaomi oferece aparelhos que vai te entregar muito mais em desempenho em câmera e processamento com um valor um pouquinho menor. Eu acho que ficou um pouquinho estranho o mercado que ele está implementado, né? Ele poderia ser um pouquinho mais barato, porque essa linha Redmi Note 10 veio realmente muito mais cara do que a linha anterior, que era a 9. E por isso que eu coloquei o preço como um ponto negativo e o processador também, que ele poderia pelo menos trazer uma série 712 ali, que estaria um processador um pouquinho mais encorpado, valendo esse valor que ele está custando hoje, pelos pontos positivos que eu já trouxe aqui também desse aparelho. Então, na minha opinião, foram essas aí as 5 pontos negativos. Eu não sei se você vai concordar comigo em todos os quesitos. Então, se você não assistiu o vídeo de pontos positivos, eu deixei linkado aqui para você ir lá conferir todos os pontos positivos desse aparelho e escolher melhor se vale ou não a pena comprar esse modelo ou optar por um outro aparelho da própria Xiaomi. Espero aí que você tenha curtido esse vídeo, não se esquece aí de avaliar com seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora, valeu e fui!